Porque o açúcar branco, ele passa por processos químicos para ele ficar branco. Na verdade, o açúcar, ele é escuro. Inclusive o mascavo é escurão, né? É escurão, ele é mais saudável, menos processos químicos. Mas o branco não, ele passa por vários processos para que ele possa ficar branco. Por isso que ele não é tão saudável, tá? Mas isso não quer dizer que você vai encher seu café de açúcar mascavo ou demerara. Porque esse açúcar também vai gerar pico de glicemia. E o grande segredo é que você tenha uma alimentação que não gere tanto pico glicêmico, porque aumento de glicemia e aumento de insulina no teu corpo gera inflamação para o teu corpo. Por isso que o diabético, quando ele já está no processo de alto teor de açúcar dentro do corpo dele e a insulina muito alta, ele vai perdendo algumas coisas. Por exemplo, um diabético ele não pode operar. Não pode operar? Não pode operar porque ele não consegue cicatrização. Mas que coisa, mas em qualquer estágio do diabetes? Qualquer estágio do diabetes. Vou dar um outro exemplo. Um diabetes, por exemplo, se ele for fazer um exame de óculos, e o médico perguntar para ele se é diabético, está controlado ou descontrolado? Descontrolado. Ele pede para ele controlar o pico de açúcar dele, para depois ele voltar para fazer a refração. Porque é uma alteração do cristalino dele com o excesso de açúcar que está girando no corpo dele. Mas que coisa, óculos, hein? Uma coisa simples. Simples, tá? É verdade. E esse paciente diabético, se ele não ficar controlado, ele pode evoluir para uma doença chamada retinopatia diabética. Que é quando o fundo do olho lá na retina, ocorre alterações inflamatórias e até hemorragias que podem levar ele à cegueira. E você já ouviu falar também daquele diabético que acabou perdendo um pé. Eu já conheço casos, né, de pessoas que... São pessoas que evoluíram, não se trataram. É uma doença triste, né, cara? É triste. Mas é uma doença, sabe quanto tempo leva para uma pessoa se tornar diabética, uma pessoa normal como nós aqui? 10 anos. E 10 anos em péssimos costumes, né? Em péssimos costumes. Então você não adoece da noite para o dia. Uma dúvida que eu vou aproveitar agora, que eu sempre tive, por alguma razão, nunca parei para estudar a fundo. Dizem que tem 2 tipos de diabetes, não é? Sim. É o 1 e o 2. Sim, o 1 e o 2. Esse da alimentação qual que é? O 2. Ele é o 2. É o 2. E o tipo 1? Adquirido. Aquele que a pessoa nasce com diabetes tipo 1, qual é o procedimento? Não, aí é o seguinte, esse paciente já nasce, o pâncreas dele já é um pâncreas defeituoso. Não consegue produzir insulina o suficiente para controlar o nível de glicose. Esse tem tratamento? Não, aí ele vai ter que depender da insulina. Insulina. Esse aí realmente tem que tomar insulina. Né? Que é a insulina de fora para dentro, que ele aplica todo dia para controlar os níveis. Hoje já tem bomba de insulina, são coisas mais modernas e mais caras, onde dependendo... E é menos invasiva também? Não, ele anda com um aparelhinho aqui do lado, na cintura. Certo. Né? E aí, conforme o pico de glicemia, o aparelho detecta e libera a insulina para controlar o pico de glicemia dele. E agora esse outro, que é o tipo 2, que é adquirido através da vida sedentária, da alimentação ruim e tal, de peso, esse aí é só controlando a alimentação. Só controlando a alimentação. Tem que tirar a glicose, exatamente. Carboidrato. Na verdade, não é tirar, você pode fazer melhores escolhas. Melhores escolhas, né? Batata doce, mandioca, mandioquinha, batata baroba, uma crepioca, falou café da manhã, você pegar ali a tapioca, não sei se você sabe, todo mundo acha que é fitness, a tapioca é um alimento de alta carga glicêmica. É, né? Quando você mistura essa tapioca com uma proteína, uma clara de ovo, ou até um ovo ali, e mistura com a clara e faz naquela frigideirinha, você diminui a carga glicêmica, que a gente chama de crepioca. Agora, por que diminui a carga se continua entrando o mesmo tanto para dentro do organismo? Como é que funciona esse processo lá dentro? Porque a proteína não tem a carga glicêmica do carboidrato. Do carboidrato. Tem menos. Então, quando você mistura uma proteína com carboidrato, você acaba diminuindo essa carga glicêmica do alimento. Entendeu? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu falei do pão, mas se você comer pão com ovo, você diminui a carga glicêmica. Então, o pão... Tudo que você coloca proteína diminui a carga glicêmica. Pô, que informação bacana, hein? Informação importante, né? É uma dica, fica a dica. A dica para todo mundo.